Cheguei, cheguei. Esperar o pessoal ir entrando. Olá, o pessoal tá entrando aí. Oi! Eu acho que não, não vai dar pra ficar assim, né? Tudo Olá! bom? Até que enfim, hein, Caterine, conseguimos fazer essa live. Precisou uma Não, quarentena. verdade. Ai, como é que tá aí? Porque com criança não é fácil, né? É, tá assim, mais ou menos, sabe? Vai estressando um pouquinho, tem dia que é bom, tem dia que é ruim. Porque eles também já estão ficando enjoados de ficar em casa, né? Meu Sim, filho sim. Meu filho reclama das aulas online, ele tá com saudade dos amigos, quer estar na escola, né? Então, é aquela coisa, quer ver os avós, aí já começa, mãe, eu quero ver minha avó, mãe, eu tô com saudade do meu avô. Exatamente, é muito tempo, né? Eu tenho dois aqui, um de 5 e um de 9. Então eu entendo muito bem É, como é que é, porque tem não um é de 7 e um fácil. de um. Nossa! O de um já aprendeu a escalar tudo, tudo. Ele sobe em tudo, ele puxa tudo. Eu imagino, eu imagino. E acabaram de vir das férias, né? Eu não consigo deixar. Eu acho que eu fico. Dá pra ser assim, né? Acho que dá pra me ver. Eu consigo. Fica meio tortinha, tu fica de um jeito, eu fico de outro aqui. Então eu vou ter Fica que de segurar. ladinho. Então eu vou ter que segurar aqui, fica ruim, né? Mas vão adaptando, né? O importante é ter saúde, É, né? A gente tá todo mundo bem, isso passar aí. por isso. E vamos lá falar então sobre avaliação, reabilitação, TDAH, né? Alguns aqui já me conhecem, então acompanha, né, no meu Uhum. perfil. Outros estão Vou entrando que não me apresentar aí. conhecem. É. Bom, eu sou Andressa Sen, né? Eu sou psicóloga e sou de formação e uma das minhas especializações é neuropsicologia. Eu trabalho com crianças e adolescentes e com crianças com transtornos do desenvolvimento, crianças com autismo, crianças com TDAH, né? E bom, o que que vem a ser a neuropsicologia, né? Porque a psicologia a maioria das pessoas conhecem, né? Que trabalha com comportamento humano, estudo do comportamento humano, e a neuropsicologia, ela faz aí uma interface com a psicologia, com a neurologia, que é o estudo do cérebro, né? Seus sistemas, funções cognitivas, e qual a implicação dessas funções aí com a cognição, com a aprendizagem, com o comportamento humano, né? Então a gente faz todo um estudo nessa interface, né? E como que a gente faz isso, né? Poxa, nossa, um psicólogo, como é que consegue estudar o sistema nervoso central? Né? Essa é a grande incógnita. E, na verdade, a gente faz isso através da avaliação neuropsicológica. Eu não sei se tu já conhece, chegou a aplicar no teu filho, o médico chegou a solicitar. Não, esse ele não chegou a solicitar, não. A gente passou por diversos exames, ele Uhum, fez terapia. A gente chegou primeiro ao psiquiatra, antes de chegar no uhum, neuro, porque até então a gente não sabia o que estava acontecendo. sim, Aí, aí me falaram, olha, vai nesse psiquiatra, ele é psiquiatra adulto, só que ele também costuma atender crianças, ele tem jeito para isso, ele sabe lidar. Aí levei, ele conversou um pouquinho com ele, tal, não sei o quê, e a gente começou a fazer o tratamento com ele. Aí eu falei, doutor, não tô aguentando, é a minha última opção, eu não sei mais pra onde ir. Aí depois que a gente chegou no neuro, depois de a gente estar alguns meses com o psiquiatra, que a gente chegou no neuro, mas também uhum, bateu no neuro. Ele chegou a fazer eletro,
chegou a fazer tudo. Eles passaram diversos exames para, tipo assim, ah, vamos descartar qualquer possibilidade ruim, Uhum, entendeu? A uhum. gente foi para psicóloga também para descartar o ciúme do irmão, para ver se não era um Tinha irmão pouquinho de ciúme que o irmão pequeno, tinha claro. tido, é. E tipo assim, ele queria menina, veio um garoto, então ficou, né? Aí a Sim. gente chegou no neuro, a primeira consulta com o neuro, pronto, ele já, porque quando chegou no neuro, ele já estava tomando a Ritalina e a mifeprona. Então, o neuro olhou, ele falou assim, ele tomou remédio? Eu falei, tomou, agora de manhã, deve ter mais uma horinha, meia hora, sei lá. Aí ele falou, e ele fica assim? Eu falei, uhum. Aí no final da consulta ele falou, mãe, me perguntou várias coisas, a gente ficou umas 2 horas no consultório dele ou mais. Aí ele, no final da consulta, falou assim: olha, eu não tenho como não concordar com o psiquiatra. O diagnóstico é esse, e daqui pra frente a gente vai vendo o que que a gente faz. Aí explicou o que a gente tinha que fazer, né? Certas intervenções e tal, porque ele já tinha passado pela fono. Então, tipo assim, Uhum. quando chegou no neuro, a gente já tinha feito diversas coisas. Sim. E o Ele que que já tinha chamou mais atenção, Caterine, foi na escola? Foi comportamento? Teve algum problema de aprendizagem? Foi na escola. Na escola que Uhum, chamou mais atenção mesmo, porque ele não conseguia se concentrar, não conseguia parar. uhum, Então ele começou uhum, a demonstrar certos sinais assim, sabe? Ele aprende, uhum. sabe? Deixa eu virar. Ele, para aprendizado, ele é muito tranquilo. Tipo assim, ele pega muito Uhum, rápido, mas se mexendo. Ele precisa se mexer, senão ele não consegue prestar atenção. Se ele ficar paradinho, esquece. Tu fala com ele, tu acaba de falar a pergunta, tu pergunta a ele, tu fala assim, Brandon, tu entendeu? Aí ele fica assim, ah. já se perdeu de qual era a pergunta, né? O que que você me perguntou Agora, mesmo? se ele estiver se mexendo, tu pode fazer quantas perguntas tu quiser que ele vai te responder tudo. Mas a gente tenta controlar. Sim. Filho, tenta mexer assim a perna. Você tá sentado? Tenta ficar mexendo a perninha, entendeu? Tenta um outro jeito de você se mexer para você aliviar essa agitação que você tá sentindo. Aí a gente vai fazendo assim, porque senão. Aí ele começou a espelhar a letra também. A gente notou muito, ele fazia ao Uhum. contrário, né? De vez em quando ele ainda faz, mas tem parado um pouquinho. Aí a gente começou a notar isso tudo, tipo assim, metáfora, esquece, pode falar quantas metáforas quiser, ele vai levar o pé da letra. Literal. Ele leva até susto. Às vezes a gente fala, mas ele fica, mãe, não pode fazer isso. Não, não pode, sabe? Então foi aí que a gente começou a notar que tinha alguma coisa, porque ele sempre foi muito agitado. Só que eu levava no médico, Uhum. médico, médico, médico. O médico falava, olha, ele é muito novinho pra gente ver se tem alguma coisa. Às vezes é dele, né? Às vezes é da criança, Uhum. ser um pouco mais De explorar o agitado. ambiente, né? Existe aí uma É, dúvida. Uhum. mas ele, bebê, ele já era assim, elétrico. Na minha barriga ele não parava um minuto. Ele se mexeu até a última hora do parto. Ele conseguiu virar, ele conseguiu ficar todo torto. A gente teve que correr para uma cesárea assim de emergência, porque eu tava tendo parto normal. De repente o médico falou: "Olha, não tem como. Tem alguma coisa errada, vamos ver o que que é". Quando ele abriu a barriga, o Brandon tava todo torto, de tanto que ele se mexia. Aí 3 meses ele não dormia, ele dormia de 6 da manhã a meio-dia. Tu imagina, eu dormia de 6 da manhã a meio-dia, o resto do dia era ele me sugando o dia inteiro. Então já começou aí no ambiente do útero, né? Se fosse fazer uma anamnese, assim, veio assim, Eu contei decorrente tudo já. pro Neo. Eu falei, Uhum, olha, desde uhum, pequeno ele não dorme, ele tem muita dificuldade para pegar no sono. Ele sempre foi muito agitado. Ele teve muita preguiça para andar. Andar, e quando você bota o bebê de bruço para firmar o pescoço, né? aham. Ele não deitava, ele deitava. Aí o médico falou assim, mãe, parece preguiça, ele não parece ter nada, parece só uma preguicinha mesmo de criança. E cada um Uhum. tem a sua fase, né? Mas Sim, a gente sim. olhando, mas nisso ele demorou. Agora, a falar, ele começou a falar cedo, até demais, e não parava. Mesmo quando ele não falava, ele era bebê, ele ficava balbuciando, ele balbuciava a madrugada inteira, Então aí tem como também se uma fosse. hiperatividade bem forte, né? Porque a Tem. gente sabe que Ele tem o balbuciava, TDA sem a hiperatividade, isso tem o aí, combinado, né? tem. Ele balbuciava a noite Aham. inteira. Ele passava a madrugada inteira contando sei lá o quê, né? Porque era bebê, a gente não entendia nada. É como se, tipo assim, tivesse muita história para contar. E ele ficava lá falando, falando, falando.
e puxava conversa com ele fazia isso. Eu tenho diversos vídeos dele fazendo. Aí minha tia achava lindo, ficava, não, conversa com ele para ele conversar contigo, não sei o quê. Tu acha bonito? Porque ele faz isso de madrugada. E foi assim que a gente foi chegando, né, Uhum. para saber o que que acontecia, porque ele sempre foi muito agitado, sempre, sempre mesmo. E é mais comum nos meninos também a questão da hiperatividade. Nas meninas, às vezes, passa desapercebido justamente porque tem a desatenção e a hiperatividade não está presente. E aí é mais difícil o diagnóstico, né? E acaba Eu aparecendo, às tenho, vezes, até na vida adulta a hiperatividade. então, eu tenho os dois também. Eu Você não também tem. sabia. Geralmente tem aí um fator genético que daí quando tu vem o filho que tem, tu começa a investigar, tem alguém na família, né? E a questão do ambiente, como tu falou, do útero, que já começa no útero, também influencia bastante. Muito, muito mesmo. E eu não sabia que eu tinha, tipo assim, eu sempre vi as coisas de uma forma diferente, eu sempre fui muito agitada, eu sempre fiz tudo ao mesmo tempo, parava na metade, eu sempre vivia com o caderno na escola pela metade, eu não conseguia copiar a matéria toda. Às vezes o professor estava escutando, estava explicando a matéria, eu voava, sei lá onde. Daqui a pouco eu voltava, ele já tinha apagado a matéria do quadro, já tinha acabado de explicar e eu estava E tu olhando estava para a cara dele. perdida. O que está acontecendo? Tinha professor que olhava, tu entendeu? Eu fazia assim, sabe, para não falar que eu não entendi. Ah, tem aqui, ó, a Silvia tá falando que a filha dela tem só TDA. É uma menina, tem só TDA. É, geralmente. Né? E aí, às vezes, vem na Eu vida nasci. adulta a questão da hiperatividade. No menino, às vezes, dá uma estabilizada, né? Quando cresce um pouco, fica permanecendo mais a desatenção, né? Tem uma diferença, assim, nesse sentido, de menino para menina. Né? Por isso que nas meninas é mais difícil o diagnóstico. Porque quando tem hiperatividade, tu observa no ambiente, né? Já vem uma questão comportamental e a gente sabe do desafio que a gente falou do diagnóstico, porque tem as comorbidades também no TDAH. Existem aí é por isso que precisa também de um diagnóstico diferencial, né? Porque às vezes é muito difícil. Tem algumas características de outra patologia também. Tu falou da questão né, de ser literal. Enfim, tu tem que fazer toda uma anamnese, né? Conhecer todo o histórico da criança para realmente conseguir, a não ser quando é muito evidente, né? Geralmente começa antes dos 7 anos de idade, né? Tu já É, o percebe, é dele mais foi assim, perceptível. E aí, foi na assim, será cara. que é má vontade de fazer as coisas? Será que é um problema de aprendizagem? Mas no TDAH a gente sabe que é global, né? Ele atinge a vida da criança como um todo, em casa, em outros ambientes, é na aprendizagem. Então não é só ali naquele momento de aprendizagem. Então a gente Mas a consegue mamãe tá perceber. falando aqui, que tem uma menina com TDAH. Então eu te Olha, entendo. que interessante, que interessante. Né? É, E ele foi fazer terapia, ele nunca chegou a passar por um processo de reabilitação, por exemplo, neuropsicológica, cognitiva. Tu falou que ele não chegou a passar por avaliação, né? não, ele não chegou. Uhum. Tanto que quando eu fiquei sabendo dessas avaliações, eu falei assim, gente, eu nunca fiz isso. E fui procurando para ver e tal, né? Uhum. Aí até o neuro falou, porque como ele aprende muito rápido, ele não tem muita Uhum. dificuldade. A maior Uhum. dificuldade dele é um pouquinho em português, interpretação de Uhum. texto. Ser Então ele literal, né? Uhum. perde um pouquinho ali, porque para ele é tudo sim, sim, não, não. Então Uhum. ele fica naquele, né? Mas matemática ele tira de letra. Tira de letra. E o que ele gosta também. Igual, a gente teve que mudar ele de escola ano passado, em agosto. Então eu passei ele de uma escola pública para uma particular. Então foi uma diferença Uhum. enorme, porque a escola pública estava muito à frente, né? E tinha muito mais matéria. Aí ele chegou a Uhum. pegar inglês, que era uma coisa que ele nunca tinha pego. Eu falei assim, gente, e agora? Ele vai fazer prova e como é que vai ser? Porque essas matérias estão muito Sim. difíceis. É coisa que ele não tinha visto. Quando chegou as provas, eu me assustei. Eu falei assim, gente, como é que pode? Ele gabaritou a prova de português, de inglês, que é uma coisa que ele gosta. Uhum. Ele gabaritou outras, tipo assim, português ele tirou nota boa também, apesar dele ter Uhum. tirado uns 2 pontos a menos. Mas, tipo assim, ele foi super bem, né? Então Então não a gente ficou interfere na naquela. aprendizagem dele, né? Poxa, que interessante, que Ainda bom, não. né? Uhum. A gente tem olhado muito isso também. Uhum. O Euro pediu pra gente sempre ficar de olho, porque ele falou que conforme a demanda vai aumentando, Uhum. pode ser que a desatenção prejudique ele em alguma matéria, Sim, né? sim, Principalmente sim. as matérias que ele não gosta.
Uhum. Então a gente está sempre de olho, a gente está sempre, né, E tu tentando ver ali. fez. Desculpa te Oi? interromper. Chegou a fazer Pode alguma falar. adaptação na rotina, no ambiente, assim, quando tu teve o diagnóstico? Porque tu falou de tudo isso, isso ajuda muito, né? Estruturar o ambiente, a organização, para eles Sim. conseguirem se organizar, né? Porque é um déficit nas funções executivas e planejamento, né? Então tu chegou a fazer Eu isso. sou muito desorganizada. Eu sou muito Uhum, desorganizada. uhum, Normal, né? Então, tipo, eu tô tentando me organizar, a gente tem tentado organizar o ambiente, uhum, deixar as coisas de uma forma assim, mais organizada, tentar organizar mais a nossa rotina. Então, em uhum, dias de aula, ele tem uma rotina, ele acorda um certo horário, toma banho, aí almoça, né? Toma o café da manhã dele, uhum. depois ele almoça. Então, a gente tem uma certa rotininha, tem os horários ali, porque a gente tem que cumprir horário por causa de van, escola, Sim. tudo. Então, eu Uhum. saio do meu serviço, na hora do almoço, já pego ele numa van, vou com ele para almoçar na casa da minha avó. Depois a gente sai de lá, ele pega uma outra van para poder ir para a escola, porque é um pouquinho longe da nossa casa. Então ele tem uma certa rotina. Aí Uhum. chega da escola, eu pego ele, a gente vem para casa. Aí eu falo com ele, filho, olha só, vai tomar banho, você come alguma coisa, depois a gente vai fazer dever. Quando acabar o dever, aí sim você vai poder jogar um videogame, pegar no celular, porque é igual eu tava vendo uma live ontem, evita a noite, né? Tinha até uma psicóloga Sim. falando. Mas aqui não tem como, porque é o único horário que ele tem para fazer isso. Daí Ele tu não acaba tem outro horário no flexibilizando um dia. pouco, né? Mas pelo que tu disse, ele Aí eu segue deixo as um pouquinho regras, ele consegue. isso. Isso é Tem importante. algumas que Aham. tem uma hora ou outra que ele dá uma, sabe? Mas a gente Uhum. consegue, assim, até mesmo a gente mudou o jeito de falar também, né? A gente dá aquele certo tempo, olha, agora é hora de tomar banho. Então desliga, Uhum. faz o que tem que fazer aí, pausa o que tu tem que pausar, vamos tomar banho, vamos escovar o dente, vamos dormir. Então ele tem a hora. Tem dia que ele birra um pouquinho, mas a maioria dos dias ele já acostumou com essa rotina. E Não tem tem que tanta ser. questão da impulsividade, então, de tu pedir e daí Ele vai fazer outra coisa. ele tem um pouquinho. Tem. Tem. Principalmente, tipo assim, em ambientes que fogem do controle dele. Uhum. Dentro de casa a gente consegue controlar isso mais fácil, né? Mas Uhum. lugares que fogem, vamos supor, se a gente for numa festa, um lugar com muita criança, entendeu? Aí ele chega a ser mais impulsivo, ele apronta muito, tipo assim, ele quer fazer coisas arriscadas, ele, Uhum. ele acaba sendo muito abafado, então as crianças começam a ficar meio assim, sabe? Que notam que ele tá correndo demais, que ele tá, sabe, acaba Que ele tá mais derrubando. agitado que o ambiente, assim. Às vezes ele, tipo Entendi. assim, ele é educado, ele sabe pedir licença, a gente sempre bateu muito isso na tecla, só que tem hora que ele sai passando por cima de todo mundo. Uhum. Eu, Brandon, tem que pedir licença, meu filho. Aí ele olha pra mim, mãe, nem vi, nem vi. Entendeu? Então, tipo assim, Entendi. a gente, mas como desde pequeno eu sempre peguei muito com ele, muita coisa, sem saber, né? Então a gente Uhum. sempre foi se adaptando a ele, né? Tu percebia que Então tinha hoje alguma coisa e ia trabalhando em cima disso. Entendi, então, tipo assim, entendi. hoje em dia foi mais fácil a gente se adaptar em outras coisas e ele acostumar essa rotina de obedecer. Uhum. Eu sempre fui um pouquinho mais severa, minha avó fala que eu sou muito severa. Mas não é, tipo assim, eu Disciplina. sempre ensinei ele coisas certas. Isso aí. Tipo assim, Uhum. fez errado, conta a verdade, porque é uma coisa que meu pai sempre me ensinou. Então, tipo assim, eu tenho essa coisa comigo. Eu até tenho uma dificuldade, vamos supor, se eu errar, eu tenho uma dificuldade em falar que eu não errei. Geralmente eu vou contar que eu errei, entendeu? Eu vou assumir as consequências desse erro. Então eu sempre trabalho muito isso nele, filho, conta, mamãe vai te ajudar, por pior que seja, né? A gente É, isso vai é importante. Na trabalhando. verdade, tu já trabalha o comportamento dele, né? Tu fazem um manejo do que vem antes, né? Tenta estruturar o ambiente. Provavelmente aí tu já trabalha na questão do que vem depois, como que tu vai trabalhar o comportamento. Ele já sabe, já prevê isso, o que pode, o que não pode. Isso trabalha a impulsividade dele também, né? Que é a Porque quando ele resposta do ambiente. Né? ele faz alguma coisa errada, eu sempre falo, olha, filho, tem essa consequência e você vai ter que Uhum, sofrer essa consequência porque você fez. Então, quando a gente uhum, faz coisa boa, a gente ganha um presente. Quando a uhum. gente faz coisa ruim, a gente ganha uma consequência, uma outra coisa ruim acontece. Igual, vamos supor,
Você desobedeceu a mãe, você vai ficar sem celular. Então você ganhou uma consequência ruim, né? Então a gente sempre tenta explicar isso dessa forma para ele, tentar de um jeito lúdico. Ele quer Sim. aparecer aqui. Vem cá para falar oi. Não consegue. Eu adoro Oi, uma tudo câmera. bom? Oi, Oi, tá até silencioso aí. Ele tá jogando videogame, eu falei, ó, Ah, shh. videogame eles gostam, ele né? tá Tem os lindo. estímulos, os motivadores É, que eles gostam. Mas tu mas sabe também. que é um grande Ah, tá. desafio, né? Como tu falou, tu conseguiu ter um diagnóstico precoce, tu estruturou o ambiente, né? Tu consegue lidar com a questão do comportamento. Então, até na reabilitação, isso é muito importante, né? Para trabalhar a generalização do comportamento, que a família esteja implicada no tratamento, que consiga replicar, porque não adianta, tu pode fazer a terapia que for, a reabilitação que for. Se a família, quando se fala da criança, a escola também, se não tiver todo mundo envolvido nisso, não vai, né? Porque senão a criança, por que que funciona aqui? Porque aqui a gente age de um jeito, então tem que estar todo mundo alinhado. E aí que entra também a questão da avaliação. Vou falar um pouquinho a respeito da avaliação neuropsicológica, como eu falei, como que a gente conhece esse cérebro, né? Fazendo uma avaliação Tem neuropsicológica. uma mãe que fez uma pergunta aqui antes de começar, porque às vezes eu acho que vai até ajudar algumas coisas depois que você vai falar. Ela perguntou se se o TDAH pode esconder um autismo leve. Tipo assim, se ele pode parecer, se ele pode, né, mascarar o Pode, autismo e a pessoa achar que é pode. TDAH e na verdade a criança é autista. Muito pertinente a pergunta. Eu estou tentando achar um lugarzinho para deixar aqui o meu celular para eu não precisar ficar segurando, tá? Mas não tá dando muito Tá bom. certo aqui. Mas pode, Eu e comprei eu um tripé. vivenciei. Eu comprei, mas eu não estou conseguindo botar ele em pezinho. Agora eu acho que eu vou conseguir aqui, ó. Eu vou te falar que eu vivenciei isso, né, com meu filho. O meu filho, quando ele tinha 6 anos, ele teve o diagnóstico de déficit de atenção, hiperatividade. Eu já tinha levantado a hipótese da síndrome de Asperger, a primeira neuro também, caminhou para o outro, e ele falou, não, é déficit de atenção, e assim, e começou todo o tratamento. E só que tinham outras questões ali, e foi muito superficial a avaliação na época, né? Então a gente continuou com os profissionais também, porque eu não posso fazer nele, né? Então eu tenho que ir em outros profissionais. Então, tinha outras características que eu vi ali. Então, era uma comorbidade de um autismo leve, da síndrome de Asperger, né? Que é autismo leve hoje, essa denominação. Então, tinha. Então, foi uma questão que eu vivenciei, inclusive. Além de ver acontecer muito isso, na prática profissional eu vivenciei. Posso dizer que sim, esconde, só que existe diferença, principalmente na questão comportamental ali, dos comportamentos restritos, né? Às vezes tem uma estereotipia, às vezes não. A questão de ser literal confunde também, né? Que tem, muitas vezes no TDAH. Tem outras questões, por exemplo, de socialização, que é muito complicado, mesmo no autismo leve, né? Da questão da linguagem funcional, da linguagem social, tem outras implicações. Então, por isso que eu digo, tu vai fazer uma avaliação, tu tem que conhecer de avaliação, mas conhecer sobre patologias também, né? E precisa ser, sim, uma avaliação profunda, né? Por isso que às vezes demora-se muito tempo para conseguir um diagnóstico, né? Porque precisa. Geralmente é um diagnóstico multidisciplinar, porque precisa, sim, da fono, da TO, da psico, da neuro, e assim por diante, né? Mas, claro, os estímulos, eles podem começar. E eu sempre digo que comece antes, né? Se tu observa que o teu filho tem alguma coisa, alguma característica, algum atraso no desenvolvimento, começa pela questão da neuroplasticidade cerebral, né? Então, sabe que a avaliação neuropsicológica, ela ajuda tanto para fazer esse mapeamento das funções cognitivas, ela auxilia também para fazer o diagnóstico, auxilia, a criança às vezes vem já com uma hipótese diagnóstica, para descartar também esse diagnóstico, porque a partir dessa avaliação, que é feita através de testes padronizados, validados, né, de acordo com idade, escolaridade, mas também considerando a criança, o desenvolvimento dela, né? Porque tem uma avaliação aí quantitativa e qualitativa também. Então, não é só aplicação de testes e baterias. É também correlacionar os dados e fazer toda uma análise, porque tu tem que devolver aí um relatório que vai ser útil para a escola, para os pais, para os outros profissionais delinearem o processo de desenvolvimento dessa criança,
né? Então ajuda, tu consegue ver, por exemplo, algumas características, porque a avaliação neuropsicológica, tu vai analisar tanto as habilidades cognitivas como comportamentais. Então tu vai ver aí indícios, né? Olha, e fazer o diagnóstico diferencial, vai se utilizar de outros testes, tudo depende de qual é a demanda, né? Essas baterias, geralmente, eu utilizo baterias flexíveis, né? Porque eu vou adaptar de acordo com a necessidade da criança. Não adianta querer levar, vai ser assim, mas não. Está trazendo outras questões aí que a gente precisa verificar, né? A questão da comorbidade dificulta muito um diagnóstico. Por isso que leva tanto tempo, né? Quantas crianças que têm TDAH e têm transtorno de conduta, né? Quantas crianças que são levadas assim, ah, não, tem problema de aprendizagem, tem preguiça, tem má vontade... E, na verdade, não é. É uma questão, né, do TDAH mesmo. Essa Então, avaliação neuropsicológica, até a Fabi do TDAH e daí está perguntando aqui. Ela pode ser feita online ou você acha que, tipo assim, o ideal é que seja feito presencial? eu não faria, principalmente com criança, eu não faço. O ideal é que seja feito presencial, né? E depende muito da criança, a quantidade de sessões, por exemplo. Por exemplo, de 5 a 10 sessões, depende muito, né? Porque geralmente de 10, quando tem um comprometimento maior, porque tem a questão do rendimento da criança também, de responder, de observar, e é feito toda uma anamnese também, né? A gente vai conversar com a escola, se a criança está na escola, com os pais, entender lá desde a concepção tudo sobre a criança. Aí tem toda a aplicação dos testes, né? Tem a devolutiva, esse relatório, enfim, todo um processo. E a partir de todos esses dados dessa avaliação, que geralmente é uma avaliação assim bem grande, né? Onde tem muitos dados que auxiliam, por exemplo, como é que tu vai delinear um processo de reabilitação sem saber o que está comprometido? Tudo bem, déficit de atenção e hiperatividade, mas quais são as funções? Geralmente compromete memória, né? Memória operacional. O que é? Você está recebendo a informação e vai operacionalizar. O exemplo, o cirurgião que está ali recebendo a informação do paciente que está na frente tem que agir, né? É um exemplo. Na escola que se usa muito, né? Atenção dividida, a questão da flexibilidade mental também. Funções executivas, geralmente no córtex frontal, tem aí uma deficiência no sentido de conseguir receber e processar esses estímulos, né? Então a resposta vai ser diferente, que tem a ver com a organização, o controle, que está tudo relacionado com a atenção, né? A mesma coisa a memória. A gente vai lembrar de um fato, a gente lembra do fato mais fragmentado. Então eles não têm muitas vezes muito filtro, vem tudo, e aí quer falar tudo, quer fazer tudo, né? Tem aquela euforia. Então tu percebe que é diferente, o cérebro funciona diferente, E né? eu acho também, eu vejo a diferença, porque tem crianças que às vezes conseguem lembrar, tipo assim, do agora. Mas Uhum. daqui a pouco, né, ela esqueceu. Aqui a gente tem muita dificuldade de lembrar do agora. Tem coisa que ele lembra de, tipo assim, anos atrás. Tem pessoas que às vezes ele lembra e às vezes nem eu lembro da pessoa. Ele fala assim: ah, mãe, olha, aconteceu isso e isso aquele dia. Foi quando a gente conheceu essa pessoa. Só que às vezes eu falo com ele uma coisa aqui, ele vai na cozinha quando eu volto, Brandon. Você escutou o que a mamãe falou? Aí ele, hã? Que está recebendo Sabe? informação que acontece na escola, por exemplo. Poxa, eu estou recebendo a informação e eu estou utilizando essa informação, como tu falou, né? Agora, quando tem um tempo a mais para se planejar, para guardar as informações, por isso que dificulta tanto, né? De conseguir Às vezes eu lidar tenho com que aquele ficar ambiente. relembrando. É igual É. hoje. Hoje foi uma dificuldade para a gente fazer as atividades. Ele não estava conseguindo se concentrar, ainda mais que tem que ficar em frente ao computador, escutando Uhum. áudio, assistindo vídeo, não sei o quê. Então, tipo assim, ele fica o tempo inteiro pulando, 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 pulando. Aí ele mexe numa coisa, ele mexe na outra, ele roda. Aí ele volta, aí ele olha pra mim. Aí eu, Brandon, vamos focar no dever, filho. Aí ele vai, olha o que tem que fazer, eu explico. Eu tento sempre ter uma didática diferente com ele. Então, se eu vejo que ele não tá entendendo de uma forma, eu tento de outra. Pra nunca dar a resposta. Entendeu? Porque ele fica esperando que eu dê a Uhum. resposta. Eu, não, você tem que aprender. Do seu jeito, mas você tem que aprender. Ah, posso começar do número 10? Começa. Não tem problema. Mas você tem que fazer. Então hoje ele ficou assim, aí o Breno. Ah, perguntar, pedia para circular no texto as letras maiúsculas. Eu, Brendo,
quais são as letras maiúsculas do texto? Você já estudou isso? Aí ele olhou. Mãe, eu não sei. Aí tu não sabe? Como assim, Brenda? Tu estudou esses dias isso? Você sabe o que que é maiúsculo, o que que é minúsculo, quando a mamãe fala. E ele insistiu que tinha esquecido, que não sabia, que não sabia, que Esperando a não resposta. sabia, que não sabia. E ficou brigando comigo, esperando a resposta. Aí eu falei, Brenda, olha só. Eu sei que você sabe que você sabe, e a mamãe não vai dar a resposta. Então, se você não fizer, você vai ficar até 9 horas, 10 horas da noite fazendo um monte de dever e não vai poder jogar videogame nem mexer no celular. Aí ele começou a mudar a história. Então, também, tipo assim, eu acho que a gente tem que ter uma certa percepção, né? Sim, porque Para ver aonde. a motivação, até no processo de reabilitação, a gente trabalha um item importante, que é a questão da motivação. Por exemplo, a gente fala assim, poxa, na hora de fazer o dever não consegue, mas na hora de ir lá jogar o videogame, de fazer aquilo, por quê? Porque é colorido, porque é dinâmico, porque é legal. E o processo de ensino-aprendizagem, às vezes é denso, demora mais tempo do que eles conseguem ficar, né, para fazer a atividade, permanecer fazendo, não é tão lúdico, não é tão É, motivacional. Então, a motivação, ela entra muito na questão da aprendizagem e da reabilitação quando a gente fala do TDAH, né? No autismo também, mas são vias diferentes, assim, que a gente entra para trabalhar também, né? E, então, assim, isso atrapalha a questão da motivação, porque chega num momento, num limiar, que não rende, né? Não rende mais. Então, o que que a gente faz? Avaliação, a partir dali a gente vai conseguir traçar todas as habilidades que estão comprometidas, mas também as habilidades que estão preservadas. Por quê? Nem sempre num processo de reabilitação, né, tu vai conseguir reabilitar totalmente uma função, mas tu vai trabalhar de forma compensatória, igual quando tem uma lesão. Ah, um lado não funciona, o outro vai compensando. Então, tu vai criando estratégias, auxiliando a criança a adaptar, e a família, né? Sempre se fala criança, família, porque não adianta, tem que funcionar, tem que trazer, né? Tem que auxiliar no desenvolvimento dessa criança. Então, aí, a partir disso, eu vou delineando o processo de reabilitação, com metas, com objetivos. Um exemplo bem genérico, por exemplo, todo dia, durante 15 minutos, 3 vezes ao dia, por 5 dias, a primeira meta, a criança vai ficar na atividade. E aí você vai também, a linha de base é o comportamento. Como que está sendo o comportamento? Né? Para ir trabalhando todas essas questões. Então, isso envolve dentro do consultório, o processo de reabilitação, também em casa e na escola. Né? Isso é generalizar o comportamento. Né? E trabalhar também essa questão de motivação. É uma outra meta, um outro objetivo. De que forma nós vamos adaptar esses materiais? De que forma nós vamos conseguir ter a atenção dessa criança? O que não é fácil, é um grande desafio para os professores também, né? Para nós, pais, para professores também. Até tinha uma questão também importante, dessa questão dos motivadores, né? Exatamente, de adaptar. Né? E não é fácil. Como é que a gente trabalha a reabilitação? Muitas vezes a gente se utiliza também de software, de atividades simples. Tem muitos jogos que auxiliam na reabilitação da criança. Coisas simples em casa. Às vezes tu vai fazendo assim, tu conta uma história, pede para a criança contar de novo. Aí tu vê a questão da memória também, que tu vai fazendo treino. Às vezes a gente até brinca aqui em casa, por exemplo, fico treinando, né, eles. Muda alguma coisa no ambiente, eles observarem a questão da atenção, que tem jogo dos 7 erros, né? Só que quando a criança leva para o concreto, faz muito mais sentido para ela, né? é. Esse tipo de coisa. A própria que a gente não joga quase aqui em casa, até a gente está jogando dominó também, né? Que é a questão da imagem, do pareamento, também tem muita coisa. Então, todos esses recursos vão auxiliando na reabilitação da criança, né? E tem também outros recursos. Por exemplo, o neuropsicólogo, nós temos algumas baterias que a gente utiliza para fazer esse processo de reabilitação. Mas não tem uma receita pronta. Por quê? Cada bateria, cada atividade que eu vou utilizar vai depender do comprometimento. Às vezes eu vou lá fazer uma avaliação da criança e ela tem, por exemplo, eu vou ver, poxa, como é que essa criança conseguiu atingir, né, um nível numa atividade para essa habilidade, numa outra atividade, dentro dessa ela não conseguiu. O que está acontecendo ali? Tu vai entendendo o funcionamento do cérebro dessa criança e vendo como que tu vai trabalhar, o que que tu vai trabalhar, o que que tu vai trazer para reabilitação, né? Uhum. Então é na parte comportamental,
desenvolvimental e de reabilitação. Então, eu trabalho reabilitação cognitiva, das habilidades atenção, memória, funções executivas, falando do TDAH, que são essas questões, né? E visoconstrutiva, muitas vezes também, né? De replicar alguns comportamentos, até movimentos que está observando. Tudo depende da criança. Por exemplo, tu falou assim, olha, meu filho não tem tanta questão da impulsividade. Então, é uma outra questão comportamental que não entraria dentro de um processo de reabilitação, né? Então, tudo depende da criança. Mas essa avaliação, ela é fundamental, ela é um mapeamento. É ali que eu vou conhecer o cérebro, o sistema nervoso central dessa criança, como que funciona, né? Onde, na memória, a memória sustentada, dividida, né? Eu vou conhecer, saber qual que é a implicação. E o processo de reabilitação, então, ele vem depois disso. Ele me ajuda a traçar os objetivos, as metas desse processo, né? E também ajuda outros profissionais, porque daí todo mundo trabalha. Quais são as funções? Então, a TO pode se utilizar para criar estratégias, né? A fono, poxa, ele funciona assim, como é que eu vou introduzir, né? E assim por diante. Então, em casa, para os pais adaptarem. Ele chegou a fazer fono, aí ele falava, ele trocava o C pelo T, o G pelo D. Então a gente foi, levei na fono, aí ele fez 2 sessões de fono. Na segunda sessão de fono ele já voltou falando certo. Olha, era Aí a só fono um falou, ajuste. aí a fono falou, olha, eu nunca liberei um paciente tão rápido. Ele é muito esperto, ele pega muito rápido. Aí a gente chegou, eu também reclamei porque ele falava muito alto, ele gritava o tempo inteiro, coisa que ele ainda faz. Aí eu falei com a fono, ela, olha, vamos fazer uma audiometria, vamos ver se tem mais alguma coisa, vamos fazer alguns exames. Aí fez os exames, não deu nada. Ela falou, olha, pode ser mania. Uhum. Ele tenta ver para controlar isso, né? E ir trabalhando isso com ele em casa. Mas acabou que não era. A gente tenta, eu fico, Sim. filho, fala baixinho. Quando vê, ele já tá gritando. Ele jogando videogame aqui, se for parar pra ver ele tá pulando. Ele pula o tempo inteiro. Ele chega a suar, mas sua muito. Porque ele fica o tempo inteiro pulando. Ele senta, levanta, aí mexe na manete, aí vem no quarto, aí me dá um beijo, aí volta pra jogar videogame de novo, aí fica pulando, 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 pulando. E assim, ele não para. Dificilmente a gente encontra ele quietinho. E mesmo quando ele tá parado, tipo, vendo televisão ou assistindo alguma coisa no celular, ele se mexe o tempo inteiro. Eu falo com ele, você tem cupim na bunda. Eu brinco com ele. Porque ele arranca todos os lençóis da cama, colcha, o que tiver. Quando ele sai, tá tudo bagunçado, tá tudo revirado. Porque ele não para, ele fica se mexendo o tempo inteiro. Mesmo quando tá muito concentrado em alguma coisa, você vai ver ele se mexendo. Ele senta, levanta, fica de cabeça para baixo, aí fica de cabeça para cima de novo, aí volta, aí não sei o quê. E é sempre assim, e não tem jeito. Ele Importante tá isso que tu falou, a forma que tu lida com isso, né, é importante. Agora tu falou um ponto, é um ponto de atenção importante, porque às vezes a gente vê a questão da agressividade, tanto na questão do autismo quanto na questão do TDAH, né? tu acha que E o na TDAH verdade ele tem muita questão de agressividade? tem algumas crianças que tem, não é muito que eu vejo assim, mas tem. Mas isso tem muito a ver com o modelo também que a criança recebe, porque às vezes para os pais é muito difícil. E aí eles vão lidar de uma forma que é a forma que eles estão achando, eles estão perdidos, na verdade, em como lidar. Aí a criança, na verdade, vai replicar aquele comportamento. Né? Quantas vezes a gente vê um vídeo, às vezes não coloca o vídeo, a criança tem déficit de atenção, tá lá chutando, tá pulando, aí o pessoal tá em volta filmando. Olha isso. O que as pessoas estão fazendo para amenizar essa questão? Isso é muito importante. Essa criança está precisando de ajuda. Ela não está conseguindo lidar com o comportamento e ela está entendendo que ali ela tem toda a atenção, né? Que ela precisa de buscar essa criança, levar para ela quer uma atividade, né? Ela está em busca da atividade. É como tu falar, teu filho faz, ele rende, e às vezes deve atrapalhar outros na sala de aula, porque ele está ali no movimento. Acontece muito, tem muita queixa de falar, a criança está atrapalhando os outros, ele termina, né? E é complicado, é complicado. Então, essa questão do modelo, a agressividade entra nessa questão, né? Do modelo comportamental que a gente oferece. É porque no começo ele demonstrou muita agressividade. Uhum. Aí eu conversei com o psiquiatra, depois eu conversei com o neuro. Eles falaram assim pra mim, olha, não é como vocês têm uma família assim mais carinhosa, dá pra ver que tratam bem, né? Dá pra ver que tem uma, até nos relatórios da escola, né, que eu levei, Uhum. relatórios de escola,
sempre vinha que a gente parece que tem uma família muito bem estruturada, que somos muito Uhum. amorosos e tal. Então os médicos foram olhando isso tudo, né? Aí ele tava muito agressivo, ele tava batendo nos colegas do nada, assim, ele tava, sabe, confrontando a professora, enfrentando ela. Eu falei assim, gente, mas meu filho não é assim em casa, e nem em lugar nenhum, ele sempre apanhou dos primos. Ele nunca bateu, ele tinha um primo dele que mordia ele o tempo inteiro, batia nele o tempo inteiro. E esse primo dele, a gente até acha que tem um pouquinho de autismo, leve, assim, Uhum. mas ele parece ter um pouquinho. Ele detestava barulho. Ele não gostava que encostava nele. Então, tipo assim, o Brandon, para ele era um incômodo, porque o Brandon se mexia o tempo inteiro, falava o tempo inteiro e ficava naquela agitação. Tinha hora que ele pegava assim, e mordia ele, pra ver se ele parava, né? Então eu Ele achei não. estranho. Eu falei Uhum. assim, ele não tem esse comportamento em casa e nem em outros lugares que a gente convive. Aí o médico foi e falou assim: olha, mãe, ele pode estar reagindo a alguma coisa que está acontecendo com ele, entendeu? Exatamente, até uma dificuldade mesmo dele de conter, porque tu sabe que o TDAH mexe muito com a autoestima da criança também, né? Muito. Como, assim, uma coisa é que o que conta, o que o professor conta como lidou, como que aconteceu, como os colegas estão reagindo. Outra coisa é o que acontece de fato ali, como essa criança está absorvendo, que mexe com a criança. Por que que ela É. desestabilizou? Né? O que que Ele aconteceu ficou sem, antes? O ele que que ficava está sem fazendo com que esse recreio, comportamento aconteça? Né? ele ficava sem recreio. Aí ele ficava Uhum. sozinho na sala da diretora, eles afastavam ele das outras crianças, ficava sem educação física. Então, tipo assim, tratavam ele um pouco mais ríspido. Então, tipo assim, ele estava se Uhum, incomodando com aquela situação, né? E até então a gente não sabia, né? Na época que era o TDAH, ele ainda estava em investigação. sim. E o médico estava olhando tudo, né? Então ele falou, mãe, a gente está investigando o TDAH, a gente está vendo, isso não é uma questão, ele não é uma questão de ser agressivo, né? A gente pode investigar um TOD, se tem Aham, algum o transtorno interesse. opositor, que geralmente está presente. Aham. Mas como ele não demonstrou esse comportamento em casa e nem em outros lugares que ele frequenta, que Só geralmente ele na passa escola. tempo, aí eles começaram a estranhar, falaram, mãe, tem Uhum. como mudar de escola? Vamos dar. E por fim, depois da gente ter muitos problemas também com a escola, porque não souberam lidar, né? Essa Depois questão da eles. aceitação, né? Será que é TDAH ou É, será que é uma criança mimada? Será que é uma criança que está com dificuldade e não quer fazer, né? Será que era está o que eu sendo escutava. Tipo, opositiva, mal eu acho que ela tá me educada? É. muito ele, mãe, sabe? Preconceito, né? Aí eu falava assim, gente, Uhum. mimando, pelo amor de Deus, meu filho fica de castigo. A gente tem muita coisa assim com ele de ter regra, de ter castigo. Tem castigo na hora. Fez coisa boa, a gente também dá recompensa. Entendeu? A gente Uhum. mostra pra ele que aquilo foi um ato bom e aquilo ali tem que continuar. Entendeu? Uhum. Eu até uma vez passei por uma situação que eu tive um patrão e ele uma vez me elogiou e meu trabalho melhorou ainda mais. Aí uma reunião chegou, ele falou assim: olha, eu não entendo. Porque geralmente o funcionário funciona à base do esporro. A Caterine não. Ela funciona à base do elogio. Quanto mais a gente elogia, melhor o trabalho fica. Aí eu tava, né, agora estudando essa questão de Mas o TDAH TDAH. também, a questão da motivação é extremamente importante. É, Isso que eu te falei, aí, tipo, tanto na adequação como na questão é a do recompensa telefone. É, espontânea, né? A gente não exatamente. quer uma recompensa lá na frente. A gente, tipo assim, É. quanto mais rápido vier a recompensa, a gente quer fazer aquilo porque é recompensa rápida, De né? valorizar aquilo ali, né? E o Uhum, Breno é assim também. Tipo assim, quanto mais ele uhum. sabe que vai ter uma recompensa rápida na hora, ele faz rápido. Ele se empenha pra fazer aquilo ali pra ele ganhar aquela recompensa. Agora, se eu falar assim, olha, se tu se comportar daqui um mês eu te dou isso. Ih, esquece. É É pior que muito ele tempo, lembra. né? É muito É muito tempo. tempo daqui um mês. Não tá É valendo a igual falar, pena. Uhum. aí ele fala assim, no Natal você ganha. Esquece. Gente, eu não tô conseguindo ler os comentários, travou. Eu não tô lendo aqui. O meu Criança travou. mimada, eles acham que a criança é mimada e não tem educação. Ah, a Lana aqui. Enfim, O eu não meu consigo ver quem é, travou tô sem meu óculos. completamente. Mas, de É. fato, é exatamente isso que acontece. É exatamente isso. Exatamente o que está falando aqui. Mas é exatamente essa questão, né, dos O motivadores, meu de voltou. planejar, de envolver. Isso que eu te falo, tu trocou a escola, não adianta.
Se a criança tiver, seja um problema de aprendizagem, TDAH, autismo, a questão não adianta, não é só no consultório, tem que ser generalizável, os pais têm que participar, tem que ter atividades que sejam feitas, tem que ser replicável, porque senão não vai ajudar, né, para a vida diária dessa criança. Então, se a escola não tiver com essa concepção de que é má vontade, de que a criança é mal educada, não vai funcionar, porque não vai ser um motivador. A criança vai se sentir frustrada, vai mexer com a autoestima dela, né? Tudo isso que a gente já falou. Então não adianta tu ir lá dar um relatório, passar para a escola, se a escola vai achar, poxa, né? Mas esse relatório, isso que eu falo também, é bem importante, porque tu vai mostrar lá o funcionamento da criança, olha, memória, e os professores, eles conseguem perceber quando tu dá essa devolutiva da avaliação neuropsicológica, porque eles estão no dia a dia, então eles conseguem saber, perceber o rendimento, mas daí na avaliação tu consegue saber exatamente, poxa, é aqui, né? Exatamente nesse ponto da atenção dessa criança que tem que ser trabalhado. Quem sabe vão fazer assim, ajuda até na adaptação das atividades, ajuda o professor também. Por isso que eu digo, ajuda todo mundo, beneficia todo mundo. Seja o neuro que encaminhou a criança, né, para a questão do diagnóstico, para hipótese diagnóstica, diagnóstico diferencial, para ver se tem alguma comorbidade, né? Trabalha a questão, então, cognitiva e comportamental, avaliação neuropsicológica, a reabilitação neuropsicológica trabalha tanto a reabilitação cognitiva como comportamental, né? E na cognitiva, tu trabalha as habilidades cognitivas. Tem a Fabi está perguntando aqui se vocês trabalham também a parte sensorial. Aqui ela depende. Então, essa é a questão. Questões sensoriais. Sim, a questão de quem geralmente trabalha a integração sensorial é a TO. Né? Sempre indico cada profissional, assim, mas quando tu faz a avaliação, né, e tu faz toda a avaliação comportamental, isso que eu te falo, avaliação neuropsicológica, tu vai ver isso, porque tu vai avaliar funções visoconstrutivas, para que todas as funções cognitivas de uma criança, todo o funcionamento cerebral, então tu vai perceber ali também a questão sensorial, e aí encaminha, né, por exemplo, seguidamente quando eu faço um relatório, poxa, não, essa criança tinha que tá fazendo terapia ocupacional, não tá, né? Indica, olha, volta lá no neuro, volta no psiquiatra, daí tem todas as indicações na avaliação, tudo, né? Tudo que a gente observa que precisa ser trabalhado, todos os déficits, e aí, claro, fica a critério da família de buscar esses profissionais, né, e dar continuidade no tratamento. Aí depois a gente vai monitorando, né? Como que foi o desenvolvimento dessa criança? Eu sempre digo, a avaliação neuropsicológica, tu consegue ver também o coeficiente de inteligência, que na verdade nada mais é, né, do que conseguir articular na prática todas essas funções cognitivas, né? Então, é uma fotografia do momento. Daqui uns 6 meses, 1 ano, né, dá um tempo aí de reabilitação para a criança, é bom fazer uma avaliação novamente para ver como que foi o desenvolvimento dessa criança. Né? Não é estático, mesmo que não é estático, a criança tem desenvolvimento, né? Mas eu sempre digo, é bom que se procure antes, ainda quando a criança é pequena, em função da neuroplasticidade cerebral, que é onde a gente tem maiores ganhos mesmo, terapêuticos, né? A gente aprende a vida toda, é claro, o processo de reabilitação também, mas é muito mais difícil, por exemplo, tu reabilitar a memória de uma pessoa adulta, né? O neuropsicólogo trabalha com reabilitação. Eu não trabalho quando alguém tenha Alzheimer, tem alguma outra patologia, porque meu foco é criança e adolescente, né? Então eu vou trabalhar essas implicações. Então vocês vão mapeando tudo e orientando os pais o que fazer para melhorar aquilo ali. Então, exatamente. Eu trabalho a reabilitação no consultório e aí vou dando também atividades para os pais também continuarem fazer e para a escola também. Né, de fazer essa interface. Olha, isso para criança que necessita de reabilitação, né? Tem criança que é a questão bem comportamental. Os pais ficam perdidos, tipo, eu não sei o que fazer, que médico que levar e como corrigir tal coisa. Então, o neuropsicólogo entra nisso, né? Isso, exatamente. O caminho das pedras para os pais, olha, é assim exatamente. E tal. Isso é muito interessante. É uma avaliação bem completa mesmo, é bem completa, né? Tem uma mãe que tá falando aqui que o filho com a medicação faz até a atividade sem ajuda. Então, para TDAH precisa muitas vezes da medicação, né? Importante, até pro neuro, pro psiquiatra, a devolutiva dessa avaliação é importante também, até para eles, para ajustarem essa questão da medicação também, né?
Eles Aqui a entenderem. gente começou bem fraquinho, com uma dose bem menor, Uhum, mas hoje ele usa a Ritalina de 30 ALA uhum, e melhorou muito. Tipo assim, vou falar uns 60, 70%, sabe? uhum, Mas o resto, assim, pelo menos na escola, ele tá conseguindo render mais, ele já consegue se concentrar mais, entendeu? E, tipo assim, eu vejo que uhum. ele tá, e eles também, e a escola também ajuda muito, né? Eles têm Manter a trabalhado atenção. muito com ele, então, né? Mas eu noto que a falta da medicação também faz muito mal, porque teve um dia que eu esqueci, eu falei, gente, e agora? Ele ficou assim super estressado, sem concentração nenhuma. Aí teve até uma mãe esses dias que estava falando, sem a medicação a criança é outra. Então, é para tu ver que é o que isso vicia, né? Eu falei, olha, não é que vicia, é que a medicação ela libera certas substâncias no cérebro que não estão sendo liberadas. Ela faz o Uhum. cérebro funcionar da forma que ele precisava funcionar e não funciona, Agora, né? por Então, isso, Caterine, que é importante, por isso que eu digo, quando é uma questão assim, que precisa de uma reabilitação, que se trabalhe combinado. Por quê? É igual terapia. Por exemplo, eu vou tomar um remédio, não vou fazer terapia, não estou elaborando as coisas que eu preciso e aí, de repente, eu tenho uma recaída, né? Então, tu tá fazendo o processo de reabilitação, tá com a medicação que precisa. Só que o cérebro é igual quando a gente oferece estímulo. Se a gente conseguisse fazer uma imagem mostrando as sinapses acontecendo, né, as conexões do neurônio, quando a gente trabalha uma área do cérebro, sempre a gente vai pensar, poxa, eu vou trabalhar atenção, a gente vai trabalhar uma área do cérebro, né? Vou trabalhar a memória, vou trabalhar também. Então, eu tô provocando sinapses, conexões entre os neurônios, tá mexendo com esse cérebro, né? Tá exercitando esse cérebro. A gente tem que exercitar o cérebro igual a gente se exercita, né? E é uma prática constante, né? Então, a reabilitação é isso. Então, acaba que a criança também vai acostumando a trabalhar esse cérebro, né? É um tratamento combinado que eu acho muito bom, né? Principalmente quando tem um comprometimento maior, né? Acontece muito de ter pacientes que vão, tomam o medicamento, fazem a reabilitação, né? o E meu não tem jeito, igual tem mães que falam que a criança não toma final de semana. uhum, O meu não, ele tem que fazer o tratamento contínuo, então são todos os dias, né? Ele uhum, toma a medicação dele todos os dias. Ele tomava risperidona, só que eu vi uma ansiedade muito grande nele. Então ele tava comendo muito, 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 muito. Era toda hora. Ele tava muito ansioso, era uma compulsão assim, fora do normal. Aí o médico uhum, foi, começou a fazer a troca pela fluoxetina. E tá dando certo, graças a Deus. Mas eu sempre falo, tem que confiar muito nos sim, profissionais envolvidos, né? Porque senão exatamente. e se você não fizer o que ele falou, não adianta, você não vai receber o retorno daquilo ali, né? Uhum, Então, essa confiança tem que ser muito grande, né? Porque já teve coisas que a gente deu errado. Ele tomava risperidona, tomava um comprimido, uhum, passou a tomar dois. Quando a gente tentou tirar um, não funcionou. Entendeu? uhum, Então, tipo assim, até que agora a gente conseguiu tirar a risperidona, tá com a fluoxetina e ele tá bem melhor. Bem melhor mesmo. uhum. Tem uma mãe aqui falando que a filha não aceita ser corrigida. Que é uma questão comportamental. Vou responder. Tem uma antes também que perguntou o seguinte, que fez o VISC em 2018, se precisa repetir. Uma coisa que é importante também, que a gente entenda, sempre pergunta a formação do profissional, qual que é a experiência. A avaliação neuropsicológica não é só VISC, tá? É muito mais complexo que isso. E como eu disse, não é aplicação, é correlação e tudo. E também tem que ver o seguinte: essa criança passou por um processo de reabilitação, mesmo se não passou por reabilitação neuropsicológica, essa criança fez aquilo que foi indicado na avaliação, passou pelos profissionais, ela passou por um processo aí de desenvolvimento, porque, por exemplo, tem gente que faz avaliação, daí tu pergunta assim, tu foi, não tive, e aí o que que acontece? Não adianta tu repetir. Se não tiver igual, vai estar com mais problema, né? Então isso é importante. Fez a avaliação, fez as terapias que foi indicado e tudo, legal, né? Teve todo um estímulo? Sim, vamos repetir, sim, já é hora. Então tudo depende. Eu sempre digo, tudo depende muito do contexto, né? Por isso que eu gosto, quando eu faço, por exemplo, eu gosto de monitorar. Eu acabo me envolvendo em todo o processo ali e a gente conversa com os outros profissionais também, né? Para saber o andamento, porque é um compromisso, né?
e a avaliação neuropsicológica. É um investimento também dos pais, geralmente não é uma avaliação que é muito barata, né? Então é um investimento, então precisa ser uma coisa séria, precisa ter uma devolutiva séria, que realmente vai fazer diferença na vida da criança. Eu acho que aqui na minha cidade eu não sei se tem. Eu nunca ouvi falar, não. Uhum, Entendeu? Tanto que nunca chegaram a me indicar, não. A gente passou uhum, mesmo por psicóloga, fono, essas uhum. coisas assim, pediram para eu colocar ele no esporte, aí ele tá fazendo futebol. É importante mesmo. Uhum, E a gente foi mudando tudo também. É o que eu falo, gente. uhum. A participação dos pais é uns 90% da melhora da Exatamente, vocês criança. fizeram todas as movimentações necessárias. Até alguém perguntou o que é reabilitação. Acho que perdeu a explicação ali do É, início, que é a é, reabilitação, quando tu faz essa avaliação, faz todo esse mapeamento, aí tu traça o processo de reabilitação, porque tu sabe os déficits da criança, as potencialidades, e a partir disso tu vai traçar, que são os estímulos contínuos, né? Por exemplo, para TDAH, tu vai trabalhar a questão da atenção, funções executivas, quais os comprometimentos, e aí tu vai adaptar, não tem uma receita pronta. Tu vai pegar e vai dizer, eu vou utilizar essa, né, esses jogos, essas atividades com essa criança, porque eu tenho que reabilitar atenção, né, atenção dividida, eu tenho que trabalhar a memória operacional, eu tenho que trabalhar muito funções executivas. Outras não tem tanto a questão da função executiva. Essa tem a questão do comportamento também, eu vou ter que trabalhar. Então, é a partir de metas, objetivos, trabalha a questão da motivação, envolve a família, envolve a escola no processo de reabilitação, porque tem que ser generalizável, senão não vai fazer diferença na vida da criança, não adianta que faça diferença no consultório. Diga assim, aqui funciona, né? Isso não serve. Então, tem que envolver também. Sim. tem uma mãe perguntando quando Hum. você acha que deveria procurar um psiquiatra infantil. Uhum. Um psiquiatra infantil. Olha, geralmente quando tem alguma coisa assim, a gente acaba indo no neuro, né? Ou no psiquiatra também, infantil. Geralmente a gente vai no neuro, quando o neuro pede, vai no psiquiatra também. Isso vai depender muito da questão da criança, né? Do que ela tem, do Eu que tá fui presente. primeiro no psiquiatra, então, tipo assim, foi um Uhum. processo diferente. Na É verdade, eu muito fui indo ao particular contrário. isso. Aham. Eu fui indo ao contrário, porque eu tava tão desesperada que eu não sabia onde ir, entendeu? Só que, tipo assim, o Uhum. psiquiatra pra mim ajudou muito, até pra mim também, porque com Uhum. isso tudo eu comecei a me sentir muito mal. Então, tipo assim, eu fui no psiquiatra e fui começando a tratar ansiedade, depressão, eu tava com isso, Uhum. não sabia. Eu tava me passando muito mal, muito mal, muito mal. Quando eu tava assim, por fim, no fundo do poço, aí eu fui no psiquiatra. Falei, tem Uhum. alguma coisa errada. Não tem, não tá normal, né? E foi aí quando a gente começou a investigar o meu TDAH, né? Que eu não sabia. Então, tipo assim, primeiro eu fui por causa de uma depressão, uma ansiedade. E, tipo assim, um TDAH não tratado. Como eu não Uhum. sabia, nunca tratei, nunca fiz nada, né? Então veio a consequência disso aí, né? É o que eu Afetou falo a com a tua gente. vida e foi trabalhar lá na frente. E a questão da Eu falo pra hiperatividade, porque a gente falou isso, que às vezes na menina tu não observa na infância a hiperatividade, mas déficit de atenção ele, passa desapercebido. E aí lá na vida adulta tu começa a perceber questões mais voltadas para hiperatividade e não consegue finalizar algumas atividades, perde a motivação. eu era Contigo bem foi assim? arteira. Eu era bem arteira. Bem agitada, eu falava demais. Os professores falavam assim, sempre que tinha reunião de pais: olha, ela é muito inteligente, ela sabe muita coisa, ela é muito assim, mas ela fala muito. Ela fala demais. Eu não conseguia ficar quieta. Ai. Principalmente quando eu falava assim: olha, tem que ficar quieto, não pode fazer nada, não pode se mexer. Pronto, acabava comigo. E Aí não mais queria alguém me na tua mexer. família tem também, porque tem a questão genética, né, hereditária. Então, aí a gente foi descobrindo, fui descobrindo que foi da família do meu pai. Aí vários parentes do meu pai foram me falando: olha, eu tenho TDAH. Ah, meu filho tem. Aí não sei quem tem. Eu falei: poxa, mas todo mundo tem, vocês nunca me contaram um negócio desse? Como assim? Vocês sempre viram que o meu filho é meio fora da caixinha. Por que que nunca ninguém me falou isso? E eu não sabia. Foi quando eu cheguei no neuro, porque um primo meu tratou com esse neuro que meu filho trata hoje. Aí ele falou: Kate, eu tenho TDAH, procura o tal neuro e tal, não sei o quê, porque às vezes ele vai te dar uma ajuda também. A gente ainda estava procurando o diagnóstico, né? Fechando, ainda estava fazendo toda a Uhum. investigação. Aí foi quando eu cheguei no neuro. Foi assim, porque a família do meu pai tinha e eu não sabia, né? E foi quando eu também descobri que tinha.
porque aí vários irmãos dele têm, vários sobrinhos, e foi Sim. indo assim. Ó, vai cair a live, gente. Ai, que pena, tá Ai, terminando. Ai, vou ter que marcar mais uma, então. vamos Vamos ter que marcar marcar assim. mais uma. Foi muito legal, foi muito bacana. A gente acaba. Voltei só para dar um tchau, gente. Voltei aqui. Voltamos aqui só para despedir e encerrar o assunto. Faremos muitas outras. Com certeza. Um Voltei só para a gente abraço. encerrar, né? Isso aí, um abraço. Tchau. Olha, Obrigada, eu pessoal, pela amei a live. participação. Eu amei, foi muito interessante. Precisamos fazer outras, porque esse assunto Precisamos. ficou Tem assim, gente que disse com que chegou diversas tarde, outras ó. dúvidas. É, Poxa, que pena. Com certeza faremos mais. Um abração, foi um porque prazer, porque assunto é o que não falta de reabilitação, de TDAH, de avaliação, né? olha, eu Mas é acho que bom tipo assim, também tirou a troca. muita dúvida, até minha também, muitas dúvidas, assim, muita gente aqui, né, acho que gostou, tirou, pôde tirar suas dúvidas. Gente, não tem como Que tirar dúvida legal, de que todo legal. mundo numa live só. Não, não, não. É legal até É mandar muito as assunto, dúvidas muita antes, gente né? falando. É. Então, quem não tirou aí, numa próxima a gente vai tirar, não tem problema, Com né? Mas certeza. Um muito abração, obrigada. obrigada, né, por acompanharem a gente aqui. E Gente, foi um prazer, é, Catarina. quem não segue ela, procura ela lá. Eu vou deixar lá no meu Instagram também o Instagram dela. Segue ela lá, tem muita dica boa, muita coisa boa acontecendo lá. Então Obrigada, aproveita. Catarina. Eu amei, obrigada pelo tempo aí, pela atenção e por tirar nossas dúvidas aí, ajudar um pouquinho aí essas mães perdidas, assim como eu, essas Foi um famílias me prazer. perdidas. Um beijão, um abraço. Beijo, um abraço, Tchau. tchau. É, gente, acabou, acabou. Poxa, tinha alguém querendo falar comigo aqui, Dani. Tentar falar com ela, vamos ver. Ah, a live vai ficar assim. Bom, vai ficar lá nos stories por 24 horas, mas depois eu coloco a live no YouTube também. Que aí quem quiser pode assistir depois, tá? A Dani me chamou aqui, eu tô tentando te aceitar. Acho que você queria falar alguma coisa, né? Muito obrigada a todos que participaram. Fran, chegou tarde, mas não tem problema não. Vai ficar lá nos stories para você assistir. E também depois eu boto no YouTube, tá? Kelly, vai estar lá nos stories e depois eu vou postar no YouTube, tá? Que aí dá para vocês acompanharem também. É bom porque o pessoal assiste com calma. Eu postei as outras também, para quem quiser assistir, as outras lives que nós fizemos. Estão no YouTube, vocês podem procurar lá, também é o mesmo nome, Família TDAH em Família. E eu tenho as outras lives lá também, para vocês poderem assistir, reassistir. Lives que a gente fez com muita gente boa aí, para vocês tirarem várias dúvidas. Essas lives são muito boas. A gente acaba perdendo a noção do tempo, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E eu vou deixar o Instagram dela lá para vocês seguirem também, tá? Muita dica boa lá, muita coisa boa lá. Quem não me segue aí. Vamos conhecer um pouquinho lá da família, do TDAH em família. Tá bom, gente? Obrigadão por acompanharem aí. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas de vocês. Quem não tirou, nós teremos outras. Qualquer coisa pode me mandar no direct também, que às vezes vira assunto de uma outra live. Tá bom? Então, beijão, até a próxima.